Liberte, meu pai, ou eu transformo tudo. O tribunal riria, até o inusitado ser revelado. A cidade mergulhou em um silêncio pesado, como se as paredes do tribunal absorvessem cada suspiro de angústia. João, com seu coração acelerado e as mãos trêmulas, sentia que todo o olhar estava fixado nele. A prisão do seu pai, um respeitado professor, disparara no jovem artista uma paixão ardente por justiça. Ele sempre sonhou em usar sua arte para fazer a diferença, mas agora a sua realidade era uma tela em branco manchada de dor e indignação. As ruas de paralelepípedos, que um dia eram sua fonte de inspiração, agora pareciam observar com desdém. O que ele faria para reverter essa injustiça? João decidiu que não se calaria. Eu vou transformar tudo, pensou. Querendo ou não, seu gesto teria que ser grandioso. Ele reuniu as cores vibrantes que sempre trouxe na mochila, uma explosão de sentimentos que representava sua essência. O primeiro mural nasceu na Praça Central, um retrato do seu pai, rodeado por flores, com a frase Verdade e Justiça em letras garrafais. As cores dançavam sob a luz do sol, e o povo, inicialmente indiferente, começou a se reunir. O clamor pela verdade começava a brotar, enraizando-se nas almas de cada morador. Mas isso era só o começo. Fascinado pela força do que estava criando, João descobriu que seu avô, um homem que sempre guardou segredos, tinha histórias emaranhadas de um passado que ligava seu pai a figuras influentes de corrupção. Sua avó Rô, uma mulher forte e cheia de sabedoria, revelava cada camada dessa trama obscura, e João sabia que precisava da ajuda dela. O peso da dúvida espreitava sua mente. Estaria ele preparado para lidar com a complexidade da verdade? João, disse Rô com voz firme, a verdade é como água, sempre encontra um caminho, mas você precisa ter coragem para segui-la. Essas palavras ecoavam, formando uma corrente de motivação em seu peito. Com cada spray que passava pela parede, ele não apenas revelava sua luta, mas também utilizava um idioma que tocava o coração das pessoas, o da injustiça e da esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os murais começaram a atrair a atenção da mídia local, e as vozes se uniam em uma sinfonia de protesto. Mas, ao mesmo tempo, os poderosos que estavam por trás da corrupção não ficariam calados. No tribunal, João sentiu o impacto do desprezo que o cercava, enquanto seus murais inspiravam lágrimas e sorrisos. A sala estava abarrotada no dia do julgamento e os murmúrios refletiam uma tensão no ar. Ele sabia que o momento se aproximava e um segredo crucial estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo. Em meio ao silêncio, com o olhar fixado no juiz, João hesitou. Seria sua voz ou apenas um eco de um futuro incerto? O que aconteceria se arriscasse tudo? Com o coração na mão e a coragem em seu peito, ele percebeu que a batalha não era apenas pelo pai, mas por todas as vozes que clamavam por justiça. Afinal, naquele instante decisivo, ele entendia que sua luta estava apenas começando. Quando o juiz finalmente entrou, um silêncio pesado pairou sobre todos. O olhar de João percorria os rostos desconhecidos à sua volta, mistos de curiosidade e expectativa. A bateria de repórteres, câmeras e blocos de anotações se preparava para registrar cada movimento.
Ele se sentia menor naquele lugar imenso, mas a lembrança de seu pai preso, a injustiça gritante e sua arte colorida pulsavam na sua mente como um grito por liberdade. Está na hora, murmurou seu coração. O juiz olhou sério, mas João sabia que não poderia recuar. Ele se levantou, sua voz estava trêmula, mas havia um fervor ardente em cada sílaba. Senhor juiz, eu quero falar. Todos os olhares agora estavam fixos nele. Sentiu que o ar ficou mais denso, mas ao mesmo tempo uma onda de determinação subiu pela sua espinha. É sobre meu pai, sobre como ele é inocente, começou, a intensidade crescendo a cada palavra. As pessoas na audiência murmuravam, o sussurro ecoando como uma onda de apoio. Ele não é um criminoso, mas sim uma vítima de um jogo sujo. E eu não vou me calar até que isso seja revelado. Abafo tomou conta do tribunal, mas a coragem de João parecia ser uma nova tinta, uma nova vida que coloria aquele espaço cinza. Ele continuou desfiando a trama que descobrira, cada palavra carregando um peso imenso. Mencionou o avô, as relações obscuras, os segredos enterrados que criavam uma rede de corrupção, envolvendo não só seu pai, mas muitos outros. A cada revelação, a tensão na sala aumentava. João olhou para sua avó, que assentia com expressão firme e decidida. Era a força dela que o mantinha ali, diante do maior desafio de sua vida. Sua voz se tornava mais forte, anunciando a verdade que ele tanto desejava ver exposta. No mural que pintei. As cores que usei não foram apenas para homenageá-lo. Elas representam um clamor por justiça, por um novo amanhecer para esta cidade. Não podemos mais aceitar que a história continue sendo contada por aqueles que têm o poder em suas mãos. O tribunal agora fervilhava. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos, outras pareciam admiradas, como se tivessem acabado de acordar de um longo pesadelo. Até mesmo o promotor parecia um pouco abalado pela sinceridade de João. Era uma conexão humana, genuína, que explodia ali, transcendente. Mas, como sempre, a luz da esperança é acompanhada de sombras. João reparou que algumas figuras conhecidas, ligadas à corrupção, estavam presentes no tribunal, seus olhares carregados de desprezo e ameaças silenciosas. Aquelas pessoas eram perigosas, e o jovem sabia que, se continuasse, a batalha faria ecoar um barulho que poderia desencadear uma reação violenta. Ele hesitou ao lembrar que a luta não era apenas pessoal. Eram vidas em jogo, e a verdade carregava consequências. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais que o segurava, um impulso que não podia ignorar. Com um último olhar ao redor, ele decidiu: sim, eu vou suportar isso. A verdade precisa ser conhecida por meu pai e por todos nós. Assim, o peso das palavras pairou no ar, impregnado de emoção e urgência. E como que em resposta, um murmúrio começou a se espalhar pelo tribunal, uma onda de empatia e solidariedade começou a crescer. As pessoas estavam se levantando, uma a uma, em apoio às palavras de João. Mas entre esse reconhecimento, algo se desenrolava nas sombras. Uma figura misteriosa se levantou, em meio à multidão, e tomou a frente. Seu olhar penetrante estava fixo em João, e num gesto dramático, levantou uma pasta. Se você quer a verdade, então está prestes a recebê-la, mas talvez não da maneira que espera. O que estaria prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. E naquele momento, a verdade, tão desejada, parecia prestes a custar mais do que João poderia imaginar. João sentiu o coração acelerar. A figura que se destacava entre a multidão estava envolta em mistério, e aquele tom provocativo fez o ar no tribunal parecer ainda mais pesado. Ele tentou não demonstrar nervosismo, mas a incerteza se infiltrava em sua mente como uma sombra. A pasta nas mãos da pessoa misteriosa estava desgastada. Suas bordas amareladas pareciam contar histórias
que ninguém conhecia. Quem é você? João perguntou, sua voz falhando em transmitir a firmeza que ele queria que tivesse. Alguém que sabe mais do que você imagina, respondeu a pessoa, um homem de terno escuro e olhar desafiador. O que você está defendendo é mais profundo e complicado do que uma simples inocência ou culpa. O murmúrio entre os presentes aumentou. Todos estavam presos àquela troca. As câmeras clicavam incessantemente, registrando cada segundo da tensão que se instalava. O juiz, com uma expressão de ceticismo, pediu silêncio. Mas o impacto da declaração do homem já havia inflamado o ambiente. Você quer a verdade? Continuou o homem. Então vamos falar sobre a verdade. A verdade sobre seu pai e aqueles que você chama de corruptos. Ele abriu a pasta, revelando documentos e fotos que João não reconhecia. A visão deles fez sua cabeça girar, como se um turbilhão de informações estivesse prestes a desabar. Esses documentos provam que seu pai estava no meio de algo muito maior, afirmou ele, apontando para uma foto que mostrava o pai de João em uma reunião com pessoas que muito bem ele conhecia por suas ações obscuras. Ele não é apenas uma vítima, ele está no centro da rede. O mundo de João virou de ponta cabeça. As palavras ficaram presas em sua garganta. Era uma traição à confiança que ele sempre perfilou ter em seu pai. O homem estava apontando o dedo para o que sempre foram apenas rumores e sussurros, e João se sentiu como se sua vida estivesse sendo exposta diante de todos. Você não sabe quem ele realmente é, não é? O homem se aproximou de João, sua voz mais baixa, quase um sussurro. A verdade pode doer, garoto. Você está pronto para encarar? Lutar por ele também pode significar lutar contra ele. As palavras penetram em João como facadas. Ele olhou para sua avó, que parecia mais pálida do que nunca. Ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Vovó, ele chamou, a angústia crescendo. O que está acontecendo? Ela hesitou, como se uma tempestade interna estivesse se formando em seu coração. João, meu querido, às vezes precisamos enfrentar verdades que preferiríamos manter ocultas. A coragem está em saber quando lutar. A plateia estava paralisada, esperando a próxima ação de João, que sentia o peso daquelas revelações apertando seu peito. Ele buscou força nas memórias que tinha de seu pai, as risadas, os ensinamentos, os dia a dia. Mas, agora, a imagem daquele homem estava se deteriorando em um mosaico quebrado de suspeitas. Eu não posso acreditar no que você está dizendo, João gritou, as lágrimas ameaçando brotar. Meu pai está preso injustamente. Ele é um trabalhador honesto. Honesto? Olhe ao seu redor. Isso aqui não é só sua luta, garoto. É sobre todos nós. A cidade inteira está nas mãos de quem nunca jogou limpo. Você é a última esperança, mas se você não souber a verdade, o que você vai mudar? O homem fechou a pasta com um estalo. As palavras reverberaram como um eco, penetrando na mente de João. O tribunal estava em alvoroço, e cada olhar que ele encontrou carregava uma mistura de empatia e desconfiança. Ele se sentiu no centro de uma tempestade, e a única saída parecia ser dos próprios segredos que envolviam sua família. Com a coragem sendo lentamente driblada pela dúvida, João fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ele sabia que aquela decisão seria determinante. Ver a verdade poderia ser a resposta, mas poderia também significar perder a imagem que sempre teve de seu pai. E se a revelação que estava prestes a acontecer mudasse o curso de tudo, não apenas para ele, mas para todos naquela sala? Sinto que estou prestes a descobrir algo que vai me fazer questionar o que eu realmente conheço sobre a minha vida. E se tudo desmoronar, o que eu vou fazer a seguir? Ele olhou nos olhos do homem. O que exatamente você pretende me dizer? A próxima resposta estava pairando no ar, trazendo a possibilidade de transformação.
mas também de desilusão, e cada segundo parecia se arrastar até o inevitável desfecho. João sentiu seu corpo vibrar de nervosismo enquanto a plateia aguardava, a expectativa no ar, formando um eco ensurdecedor. O homem de terno escuro o observava com um semblante de satisfação, como se esperasse um desfecho dramático. E naquele momento, tudo que João queria era entender a verdade. Ele sentiu um nó se formando na garganta, o medo borbulhando com a urgência de uma resposta. Olhe para essa foto. O homem a estendeu ainda mais na direção dele. Seu pai não é um simples trabalhador. Ele é uma peça fundamental em um jogo sujo que ultrapassa seu entendimento. João queria se levantar e gritar que tudo aquilo era mentira. Mas a própria imagem em preto e branco do pai, cercado por figuras que ele tinha aprendido a temer, revelava um mundo que ele não reconhecia. O coração martelava como se quisesse quebrar as correntes da negação. Você não está ouvindo? Essa é a sua chance de saber a verdade. A voz do homem era um lembrete amargo. Você pode continuar a ser um órfão de confiança ou optar por ser um agente de mudança. Agora pense, o que é mais importante para você? A imagem de um pai perfeito ou a sua luta por justiça? A dúvida que ele sempre apartou agora, se comprimida dentro dele, como um foguete prestes a estourar. Virou-se para sua avó, que ainda se mantinha em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Vovó, por favor, me diga que isso não é verdade. Seu tom cheio de desespero quebrou o silêncio pesado. Ela respirou fundo, uma expressão de dor profunda cruzando seu rosto. João, há coisas que nós não podemos ignorar mais. Seu pai escolheu um caminho que trouxe tudo isso para nós. As palavras dela eram como pedras, pesadas e frias. Ele se sentiu afundar. As vozes ao redor eram um ruído distante agora, enquanto sua mente se debatendo entre a dor da revelação e o amor que ainda sentia por seu pai. Ele não sabia como lidar com isso. As memórias da infância entravam em choque com imagens de corrupção e traição. Que pai era aquele que se escondia atrás de mentiras, que manchava seu nome e o da família? Você precisa fazer uma escolha, garoto, continuou o homem, rompendo os pensamentos de João. Se você realmente deseja libertá-lo, deve entender o jogo que está jogando, e não existe vitória sem enfrentar a verdade. João sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que mais ele poderia descobrir? Mas havia algo dentro dele que não se rendia. Uma pequena centelha de coragem começava a brilhar. Eu não vou me deixar abater por mentiras. Se seu objetivo é me fazer hesitar, esqueça. Meu pai pode ter falhado, mas não perderei meu caminho por isso. A afirmação cortante arrancou murmúrios da plateia. Alguns pareciam se surpreender com a determinação dele. O juiz, por sua vez, parecia cada vez mais intrigado com a cena que se desenrolava à sua frente. Coragem! É isso que precisamos, mas coragem não é ignorar a dor. O homem sorriu de uma forma que fez a pele de João arrepiar. Você quer trazer à luz a verdade? Então você precisa estar preparado para o que ela pode revelar. Aquelas palavras não se apagavam da mente de João. E se, por trás do véu de inocência que ele desejava acreditar, havia algo que o transformaria para sempre? Ele fechou os olhos novamente, sentindo a pressão das expectativas em cima dele, como se a sala estivesse prestes a desabar. Diga-me o que você tem. Se meu pai é culpado, eu preciso saber. A verdade não deve ser uma moeda de troca. O homem fez uma pausa e por um instante a sala inteira parecia prender a respiração. Algo estava prestes a mudar, e a jornada de João, que até então parecia uma luta pelo pai, poderia se transformar numa luta por algo mais profundo, a busca por si mesmo em meio ao caos. Se você realmente deseja saber, então prepare-se. O que temos aqui pode mudar tudo. Ele pegou outra foto da pasta, a colocando lentamente na mesa do tribunal. E nessa imagem, João, está a chave para o que você precisa revelar. Sua coragem
está prestes a ser testada. As palavras ecoaram na sala enquanto ele se aproximava, e João podia sentir o coração pulsar violentamente em seu peito. Ele estava no limiar de uma revelação que talvez não conseguisse suportar. O que estaria escondido bem à sua frente, pronto para transformá-lo para sempre. João respirou fundo ao ver o homem com a foto em mãos, o coração batendo na garganta. A alma do garoto estava à beira de um precipício, e ele não sabia se jogaria ou se seguraria. O silêncio apertava o ambiente, enquanto as sombras das figuras na foto pareciam se tornar ainda mais ameaçadoras, como se carregassem segredos pesados como chumbo. Olhe de novo, João. A voz do homem ressoava mais insistente. Ele empurrou a foto, revelando um novo ângulo, e os olhos do garoto se arregalaram. Ali estava seu pai, mas não sozinho. Ao lado dele, uma mulher com um cabelo escuro e expressão séria o fitava. Era alguém que ele não conhecia. Essa mulher é sua mãe, e ela não desapareceu como lhe foi contado. A revelação cortou João como uma faca afiada. Ele sempre soubera que algo estava errado, que a história contada a ele era cheia de buracos. Não, isso não é verdade. Ela se foi. Todos os anos eu sonhei com ela, exclamou, sua voz embargada por uma mistura de raiva e dor. Sonhos são confortos perigosos, e a verdade nunca desaparece, o homem disse, quase de forma arrebatadora. João sentiu um peso na garganta, como se uma montanha estivesse aos ombros. Ele olhou para a avó, que agora tinha as mãos trêmulas, seu olhar distante, o que apenas aumentou a angústia que fervia dentro dele. Vovó, por favor, me diga que isso não é verdade. Não pode ser. João rogou, a voz embargada pela súplica. Ele sentiu que estava na beira de desmoronar. As perguntas se acumulavam como um mar inquieto em sua mente. João, nós sempre quisemos proteger você, ela começou, mas a fraqueza em sua voz intensificou o choque. O garoto não queria ouvir mais. O desejo de entender quem era seu pai agora se misturava a um profundo sentimento de traição. Ele tinha que saber, mesmo que a verdade o devastasse. Fique comigo, vovó. O que ele quer de mim? Me diga o que você sabe. Ele implorou, agora fervendo em um misto de raiva e medo. Diante daquele comportamento, o homem começou a fitar o garoto com uma expressão quase de pena. Você não pode escapar dos seus laços. E para confrontar o que seu pai se tornou, precisa desvendar os mistérios. Ele gesticulava com entusiasmo, como se estivesse prestes a revelar riquezas inestimáveis. Você quer resgatar seu pai? Então testemunhe a verdade, e talvez consiga trazê-lo de volta. Mais uma vez, a sala estremeceu com sua provocação. João se viu num labirinto emocional, dividido entre o amor e o desejo de saber. Ele queria crer que o homem que o criou, que sempre lhe contara histórias de coragem, ainda existia sob a superfície. Mas essa nova revelação o deixava paralisado, uma bomba prestes a explodir. Então eu escolho saber, João declarou, a voz Vichodit com um eco firme. Traga o que você tem. Não vou renunciar ao que é meu, por causa de medos que não escolhi. E o homem sorriu, um sorriso que misturava respeito e triunfo. Então prepare-se, João. O que você verá não será fácil de digerir, mas pode ser a chave para a liberdade do seu pai, e a liberdade que você busca em si mesmo. Enquanto ele se preparava para mostrar mais uma foto, a expectativa na sala crescia. O que mais estaria escondido? A simples ideia de uma nova verdade não apenas desmoronaria sua infância, mas poderia acender um novo fogo dentro dele. João se lembrou do que sempre desejou: justiça. A verdade não é apenas revelação, é transformação, João. Você está pronto para isso? A voz do homem ecoava em sua mente, preparando-o para o impacto que estava prestes a receber. Logo o mundo de João não seria mais o mesmo, e a pergunta que pairava no ar era:
A que custo ele estaria disposto a lutar por sua verdade? Esse era o primeiro passo para a transformação que ele nem sabia que precisava. Enquanto o homem afastava a cortina que ocultava mais segredos, João percebeu que sua luta estava apenas começando. O que ele descobriria em seguida poderia mudar não apenas seu destino, mas a vida daqueles que amava profundamente. A atmosfera na pequena sala parecia pulsar, a tensão cortante quase como um fio de aço. João sentiu seu coração acelerar, enquanto o homem organizava as fotos em suas mãos, cuidadosamente, como se manuseasse o próprio destino. Você está preparado, João? O que eu vou te mostrar agora vai abalar tudo o que você conhecia, disse o homem, com uma intensidade que fazia o ar ao redor vibrar. João apenas assentiu, um gesto imperceptível, mas dentro dele, uma tempestade se formava. A primeira foto foi colocada sobre a mesa. Um retrato antigo, desbotado, de um dia ensolarado. Ele reconheceu o lugar, uma pequena pracinha perto de casa. Estava cercada de risadas e vozes, mas o que mais o atingiu foi a figura no centro, seu pai jovem, com um sorriso que parecia genuíno, e ao seu lado, a mulher de cabelo escuro, o olhar firme e um semblante que mesclava coragem e tristeza. Essa era a sua mãe, o homem começou a explicar. Ela tinha sonhos, João. Ela não se foi por escolha. O que aconteceu aqui e o que seu pai fez depois foram decisões que mudaram tudo. As palavras macias do homem não diminuíram o choque que João sentia. A mulher ali não era apenas uma figura em uma foto. Ela era a peça que faltava em seu coração. Alguém que ele havia idealizado nos sonhos. Ele queria gritar, perguntar, mas era como se a garganta estivesse presa. Escute com cuidado. Seu pai fez escolhas erradas, mas ele ainda luta. Por você. O homem continuou, seu olhar penetrante. Ele se perdeu no caminho, João, mas existe uma chance de trazê-lo de volta. A segunda foto foi revelada. Um registro sombrio daquele mesmo lugar, agora vazio e desolado, coberto de sombras. E aqui está o que se tornou do sonho deles, disse ele, gesticulando para a imagem borrada, quase irreconhecível. Muitas promessas não cumpridas, muitas feridas. João sentiu o peito doer. A traição assumiu o seu lugar ao lado do amor que guardava por seu pai. As memórias que tinha se conflictavam, como se dois mundos competissem por seu coração. E enquanto o homem continuava a falar, o garoto se lembrava da juventude de seu pai, das histórias que ele contava sobre como a família deveria estar sempre unida, como as memórias eram os laços que nos prendiam a quem amávamos. Agora, essas memórias pareciam um labirinto, cheio de portas que levavam a lugares obscuros. Você precisa decidir, João. Você quer arriscar tudo para confrontar a verdade, mesmo sabendo que o que achar poderá feri-lo ainda mais? Perguntou o homem, com uma cautela peculiar em sua voz. João olhou para as fotos, sentindo a pressão do mundo caindo sobre seus ombros. Sim, ele estava estagnado, mas ao mesmo tempo sentia uma chama se acender dentro dele. Se não fosse agora, ele nunca saberia. Mesmo que o medo drenasse sua coragem, o desejo de entender e ajudar seu pai sempre falaria mais alto. Eu quero saber, e eu vou libertá-lo, não importa o que isso signifique. João declarou, sua voz agora firme, mais forte do que ele imaginou ser possível. Havia uma força nas palavras que ecoou pela sala, como um novo começo. O homem sorriu, e essa expressão se transformou em um misto de alívio e respeito. Então está decidido, eu serei seu guia, mas lembre-se, a verdade que você descobrirá pode ser mais devastadora do que qualquer mentirinha. A vida se transforma quando confrontamos o que realmente existe. João sentiu que estava à beira de um abismo profundo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se jogar naquela escuridão também trazia a promessa de um renascimento. Ele não queria ser uma sombra do passado, mas um guerreiro pelo futuro.
Quando o homem começou a organizar as fotos para a próxima revelação, João percebeu que sua jornada havia apenas começado. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, não apenas para ele, mas para todos que amava. E a pergunta que o assombrava agora era: qual seria o verdadeiro custo dessa busca pela liberdade? A luz da sala minguava, enquanto o homem afastava as fotos e buscava a próxima. O coração de João pulsava com expectativa e ansiedade, o eco de sua declaração ainda reverberando em seus ouvidos. Ele percebeu que estava prestes a fazer algo maior do que qualquer coisa que já havia se atrevido. Essa próxima foto é crucial, João. Ela é mais do que uma imagem. É um momento que pode ser a chave para tudo isso, disse o homem, a voz firme e grave. Ele colocou a terceira imagem sobre a mesa e João quase prendeu a respiração ao ver a cena que se desenrolava diante dele. Era uma foto de uma casa, mas não apenas qualquer casa. Era uma casa que ele conhecia bem, um lugar que ele tinha visitado muitas vezes nos seus sonhos e pesadelos. Aquela era a casa onde seu pai passava horas francamente distante, e mesmo assim ainda era um lar. Um lugar marcado por memórias que ele mal compreendia. Seu pai voltou aqui anos depois, continuou o homem, seu olhar penetrante. Ele não estava apenas fugindo, ele também estava em busca de algo, ou alguém. As palavras do homem penetraram cada vez mais na mente de João, que tentava entender como aquele cenário se encaixava na história distorcida que ele havia conhecido. Uma mistura de esperança e medo brotava dentro dele, formando um nó no estômago. A necessidade de saber era intensa e desesperada. O que ele encontrou aqui, João, não foi apenas objetos do passado. Ele descobriu segredos que nunca deveriam ter sido enterrados, completou o homem, enfatizando a gravidade do contexto que envolvia a casa. João sentiu sua pulseira de família puxar seu pulso como se a conexão entre eles estivesse viva, clamando por atenção. Segredos? Que segredos? O que meu pai fez ou deixou de fazer aqui? A voz de João tremia, a curiosidade e a angústia transbordando. Segredos que envolvem você, sua mãe e até o seu avô. A verdade é um labirinto, e você chegará a encruzilhadas que vai preferir evitar, disse o homem em tom sério. Ele parecia entender o peso que aquelas palavras carregavam. João se sentia em um conflito interno. Ele queria saber a verdade, mas agora a incerteza das revelações estava se transformando em uma montanha de pressão. Ele tinha certeza de que descobrir a verdade poderia abrir feridas que nunca cicatrizaram, mas não ter essa informação o deixava com um vazio insuportável. Estou pronto. Não vou mais correr do que sou, do que meu pai é, ele afirmou, enquanto a determinação se solidificava dentro dele. Mesmo que seu coração estivesse amedrontado, o desejo de libertar seu pai e reconstruir a ligação entre eles era mais forte. O que você está prestes a descobrir pode ser a chave para curar o que está quebrado, mas também pode significar enfrentar pessoas que você nunca quis encontrar novamente. Está preparado para isso? Perguntou o homem, abrindo um espaço para reflexão. Antes que João pudesse responder, um ruído na porta o fez se virar rapidamente. Acompanhar aquela intuição poderosa de que outro personagem da história apareceria poderia alterar o curso da noite. Estamos sendo observados, João, disse o homem, seu olhar mudando de determinação para preocupação. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sabendo que as próximas revelações não seriam apenas sobre seu pai, mas sobre tudo o que ele tinha construído em torno da sua vida até agora. A tensão aumentava, e a sala que antes parecia seguro, agora tinha uma aura de incerteza. Ele olhou para a porta, imaginando quem poderia estar ali e que segredos mais a vida poderia ocultar. O que vai acontecer agora? E enquanto um silêncio inquieto preenchia a sala, João tinha certeza
de que ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O silêncio foi quebrado por um leve toque na porta, seguido pelo som de maçanetas rangendo. João prendeu a respiração, sua expectativa brotando como uma erva daninha. O homem ao seu lado manteve um olhar atento, como se contasse cada segundo, cada batida do coração de João. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura que João nunca esperaria ver ali. Era Clara, sua irmã mais velha, que ele não via há anos. O rosto dela estava pálido e marcado pela incerteza, e nos olhos havia uma mistura de medo e determinação profunda. João, ela murmurou, e a voz dela fez seu coração disparar de forma incontrolável. Nós precisamos conversar. A atmosfera da sala mudou drasticamente. O homem que antes parecia um guia seguro tornou-se uma sombra ao fundo, observando com uma atenção renovada. João se levantou, confuso e em choque. Clara, o que você está fazendo aqui? Claramente abalada, Clara hesitou antes de entrar na sala. Ela parecia nervosa, como se enfrentasse um desafio enorme. Eu sabia que você estava aqui. Eu tenho algo para te contar sobre o nosso pai. O impacto de suas palavras fez o chão sob os pés de João parecer instável. A necessidade de saber o que estava acontecendo aumentou ainda mais. Sobre o pai, o que você sabe que eu não sei? Eu o vi, João. Ele voltou. Ele voltou para a casa. A voz dela estava carregada de emoção, como se a revelação tivesse um peso tectônico. Ele estava... Eu não consigo explicar, mas ele estava diferente. Ele não era como o que lembramos. João forçou a mente a reter as lembranças do pai. A figura ausente que ele tantos anos cultivou, a dor silenciosa. Diferente como? O que exatamente aconteceu? Ele estava buscando algo, e eu senti que a resposta estava com a gente, em nós, no que deixamos para trás. Seu olhar era intenso, quase implorando. Se você está mesmo pronto para descobrir a verdade, João, precisamos fazer isso juntos. A ideia de sua irmã ao lado dele era um consolo inesperado, mas também um tônus de responsabilidade. Um novo laço estava se formando entre eles, algo que nem mesmo os muros do passado puderam quebrar. Mas e se isso nos levar para lugares que não queremos ir? Para pessoas que não queremos voltar a ver? Clara tomou um passo em direção a ele. Às vezes, as respostas mais importantes estão escondidas no que mais tememos. E eu não sei como será, mas sei que não podemos fazer isso sozinhos. João sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ele sabia que Clara precisava dele, assim como ele precisava dela. Juntos, eles poderiam encarar o que quer que estivesse à sua espera. E, de repente, no meio da confusão, uma faísca de esperança surgiu. Então vamos, disse ele, a firmeza em sua voz tomando conta. Vamos descobrir qual segredo o nosso pai estava tentando esconder. Os dois se voltaram para o homem que os observava. Ele parecia satisfeito, como se tudo aquilo tivesse sido parte de um plano cuidadosamente arquitetado. Então é isso. O caminho de vocês está prestes a se entrelaçar com um passado que não pode mais ser ignorado, disse ele, sua voz pesada de significado. João e Clara se entreolharam, a determinação refletida nos olhos de ambos. Assim que a tensão se desenrolava e os nós do destino se apertavam, uma nova revelação estava prestes a desvelar-se. Qualquer que fosse o segredo, eles estariam prontos para enfrentá-lo. E enquanto os dois avançavam para o desconhecido, uma pergunta pairava no ar. O que realmente aconteceu naquela casa que destruiu suas vidas? As paredes, uma vez acolhedoras, de repente se tornavam um labirinto de verdades ocultas, ecoando os passos do que viria a seguir. João e Clara deixaram a sala, e a sensação de um novo começo pairava sobre eles, como um ar fresco após uma tempestade. Mas o caminho à frente era cercado por incertezas.
Clara estava à sua frente, guiando-o com passos hesitantes, enquanto ele se esforçava para processar a magnitude daquelas palavras. Os dois tomaram o caminho em direção à casa familiar, um lugar que agora parecia mais um labirinto de memórias do que um lar. Cada passo que davam despertava ecos do passado, risadas infantis, brigas tolas, um perfume de amor e desilusão. Eu poderia estar no lugar errado, pensou João, lembrando-se das últimas noites ali, quando tudo parecia desmoronar. Acha que ele se lembra de nós? Clara perguntou, quebrando o silêncio pesado, como se pudesse ler os pensamentos de João. Espero que sim, se é que ele ainda sabe quem somos, respondeu ele, sua voz embargada. O medo se entranhava em seu coração, e o peso da dúvida era um fardo difícil de carregar. Quando chegaram à casa, a primeira coisa que notaram foi a porta entreaberta, como um convite ou um aviso silencioso. O homem que os acompanhava desde o início ficou parado na entrada, observando-os. "Vocês estão prontos para encarar seu passado?" questionou, sua voz ecoando contra as paredes. João trocou um olhar com Clara. A determinação dela era palpável, mas havia também uma pequena fraqueza que ele tentou ignorar. "Sim, estamos prontos", afirmou ele, mesmo não sabendo se era verdade. O que quer que esperasse por eles, estavam prontos para enfrentar juntos. Eles entraram devagar, e Clara imediatamente se virou para a direita, caminhando na direção da sala onde havia tantas lembranças. João a seguiu, tenso. O ambiente era claro, mas as sombras pareciam mais longas do que nunca. Cada objeto na sala carregava histórias, mas a mais importante delas ainda estava escondida nas brumas do que aconteceu ali. Clara parou frente à estante repleta de fotografias, olhando fixamente para uma em particular. João se aproximou e, ao ver a imagem que ela estudava, o coração dele disparou. Era uma foto de seu pai com um sorriso radiante, os braços à volta das duas crianças. "Essa era a gente, quando tudo estava bem", disse Clara, a voz trêmula. "Até que ele decidiu partir", respondeu João, a amargura ecoando nas palavras. "Mas agora ele está de volta e... O que se passou na mente dele?" Clara girou e olhou para o homem que os acompanhava. "Você sabe o que aconteceu com ele, não sabe?" A pergunta saiu incisiva, como uma flecha. O homem balançou a cabeça, como se lamentasse por ainda não ter revelado tudo. "O que eu sei é apenas uma fração do que cada um de vocês deve descobrir por si mesmo. O seu pai estava buscando uma resposta que se perdeu na dor e no luto." A revelação cortou como uma faca. João sentiu o desejo de entender, mas também um medo abissal. E se essas respostas forem piores do que a dor que já sentimos? E os olhos dele se voltaram para Clara, esperançosos, dispostos a enfrentar a verdade, mas igualmente amedrontados. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. "Só vamos saber se tentarmos. Dê-nos essa chance." Justo quando o homem ia responder, um barulho vindo de um dos quartos no andar de cima cortou a tensão no ar. Barulho de passos, como se alguém estivesse se aproximando. Os dois irmãos trocaram olhares aflitos. "O que foi isso?" Clara sussurrou, a expressão inquieta. "Não sei, mas podemos descobrir agora." A ideia de encarar o desconhecido fazia o coração de João acelerar. E uma mistura de coragem e receio enchia o ambiente. Eles subiram a escada, os ecos dos passos anunciando a aproximação de alguém. Enquanto se aproximavam da porta entreaberta, uma nova questão surgiu em suas mentes. Quem realmente estava esperando por eles do outro lado? E à medida que avançavam, a resposta podia mudar tudo, transformando a busca por justiça em um embate pela sobrevivência. João e Clara pararam na porta entreaberta, seus corações pulsando em uníssono, como se soubessem que estavam prestes a cruzar o limiar entre o passado e o desconhecido.
O quarto à frente estava envolto em uma penumbra quase mágica, as sombras dançando nas paredes como se tivessem vida própria. Um cheiro doce de algo esquecível pairava no ar, quase como um eco de memórias antigas. Vamos, estamos juntos nisso, Clara sussurrou, entrelaçando os dedos no braço de João, como se a coragem dela pudesse ser compartilhada. Ele respirou fundo, a mão trêmula movendo-se em direção à maçaneta. Uma onda de calor o invadiu ao girar a maçaneta, e lentamente a porta se abriu. O interior do quarto era um reflexo do caos que se desenrolava na mente de João. Um cômodo simples, repleto de móveis cobertos por lençóis, como se estivessem esperando por alguém que nunca retornou. O que mais chamou a atenção foi a figura de um homem de cabeça baixa e cabelos desgrenhados, sentado em frente a uma mesa cheia de papéis amarelados, a luz fraca da lamparina iluminando seu rosto cansado. "Pai?" murmurou João, a palavra saindo como um sopro, uma súplica e uma afirmação ao mesmo tempo. O homem levantou a cabeça devagar, os olhos cansados encontrando os de João. Era um olhar que conduzia a dor de anos, mas também um brilho fugaz de reconhecimento e amor. "João, Clara." O tom era familiar e ao mesmo tempo distante, como se estivesse falando com ecos de tempos que eles só podiam lembrar. "Você voltou," Clara disse, um misto de alívio e indignação na voz. "Onde você esteve?" "Tempo." A ausência de tempo ecoava na pergunta dela. João sentia cada segundo se arrastar, apreciando as nuances das emoções que giravam como um turbilhão dentro dele. Era isso que eles tinham perdido, o tempo e a chance de serem uma família. E agora, tudo o que ele desejava era entender o que havia se interposto entre eles. Eu procurei, e você precisa saber que não foi fácil. A verdade sobre o que aconteceu com sua mãe e comigo é dolorosa." Seu pai começou, a voz rouca, cheia de arrependimento. "Fiz escolhas que nos separaram, que mancharam nossas vidas. Pensei que você merecia mais, mas acabei te abandonando." As palavras cortaram como facas. João sentiu o fardo do amor e da traição sobre os ombros. "Você fugiu de nós. De que adianta a verdade agora se doeu tanto?" As lágrimas ameaçavam derramar-se de seus olhos, como uma represa prestes a quebrar. Porque a verdade pode trazer libertação. Eu estava perdido, e essas decisões me isolavam. Ele olhou para Clara, sua expressão carregando um peso de culpa. "Vocês têm direito de saber quem eu realmente sou, a história que tentei enterrar." Enquanto a tensão pairava no ar, João lutou para se concentrar. As feridas que ele guardava eram profundas, mas a curiosidade também o impulsionava. "Então, por que não me contou antes? Por que se escondeu?" "Porque eu não sou o homem que vocês pensam que eu sou. O que conhecem sobre mim é apenas uma fração do que realmente sou. Os segredos que guardei têm tentáculos longos e profundos. E agora vocês têm o direito de saber a verdade." Seu pai respondeu, a dor evidente em cada sílaba. Clara não ousou interromper, mas João sentiu a necessidade de interrogar. "Que verdades são essas? O que você fez ou deixou de fazer que nos deixou assim?" "Havia negócios que não eram limpos. Coisas em que me envolvi porque acreditava que era a única forma de proteger vocês. Mais tarde, quando a culpa me consumiu, eu fugi para tentar escapar da minha própria sombra", disse ele, com uma sinceridade que parecia calcada em emaranhados de arrependimento. João olhou para sua irmã, que parecia estar processando cada palavra. Eles estavam em uma encruzilhada. Tanto a necessidade de saber o que o pai estava escondendo, quanto a incapacidade de aceitar uma verdade que poderia ser devastadora. "Estamos aqui agora. O que aconteceu exatamente com a nossa mãe? Eu não a deixei ir por escolha. Ela estava envolvida em algo que a levou a se esconder. Eu deveria ter lutado por ela, e não ter me perdido no desespero e na corrupção. Vocês merecem saber tudo. E, mais importante, onde ela está." Ele concluiu, a emoção brotando forte.
A sala parecia girar, o mundo que João conhecia levitando sob os pés. As palavras de seu pai estavam prestes a desvelar um novo labirinto de verdades, um fogaréu que poderia libertá-los ou os consumir. Então me diga, como posso resgatar nossa família? João explodiu, a determinação ressoando em cada palavra. É tempo de eu lhes mostrar o que eu realmente sei e a única forma de curar o que foi quebrado. Mas isso significará enfrentar aqueles que estão atrás de mim. E talvez, para vocês, encarar o que aconteceu. Seu pai respondeu, seu olhar mais intenso do que nunca. João trocou olhares com Clara. A tensão estava palpável, mas nessa tempestade, um fio de esperança começava a brotar. Eles estavam prestes a explorar os segredos que uniam seu passado, a sua luta pela liberdade e pela verdade. Com coragem renovada, João sentiu que estavam prontos para enfrentar o que viesse. A busca por justiça se transformaria não apenas em uma batalha pela inocência do pai, mas em uma jornada para redescobrir a família que pensaram ter perdido para sempre. Estamos juntos, não importa o que, pai, Clara disse, a mão entrelaçando-se com a de João, enquanto se preparavam para desvendar os mistérios e confrontar o passado. A conexão entre eles, agora uma força, estava prestes a guiá-los em direção a uma nova realidade. E enquanto estavam lado a lado, um novo amanhecer parecia brilhar no horizonte, misturando a escuridão dos segredos à luz da verdade que buscavam. Era um momento decisivo que selaria seus destinos e daria uma nova cara à justiça que desejavam. Agora, mais do que nunca, a luta pelo que era certo ardia intensamente dentro deles, como uma chama impossível de apagar. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam este final. Comente suas reações e teorias sobre o que achou dessa conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta emocionante transformação.